criar medidas então? Então, para a gente ficar aí fera nas medidas, nós vamos construir várias medidas. Medidas que vão fazer contagens, somas, que vão agregar valores, estabelecer ranqueamento. Enfim, vamos utilizar várias funções DAX, como a calculate, a função if, a função count, sum, enfim. Vamos ver aí vários exemplos de medidas para que ao final da aula vocês estejam feras aí na construção de medidas, que vão ser úteis para você construir o painel exemplo que a gente propôs no curso e também construir outros painéis, outros relatórios, outros indicadores aí para auxiliar a sua gestão do setor de recursos humanos. Então as duas primeiras medidas que nós vamos criar vai ser uma contagem simples e um somatório simples. Nós vamos usar duas funções DAX, a count e a sum. Então a primeira nós vamos contar a quantidade de funcionários existente na nossa tabela funcionários. E depois vamos criar uma soma do valor total da nossa tabela ficha financeira, do campo valor. Então vamos lá, criar a primeira medida. Eu já tenho essas medidas aqui criadas, mas vou criar novamente para a gente poder exercitar. Então vou vir aqui na minha tabela funcionários e criar a primeira medida, que é a contagem das matrículas ou dos funcionários que existem na minha tabela. Vamos ver aqui tabela funcionários, 3 pontinhos, nova medida. Lembrando que pode ser acessado por aqui também, ou então no menu de modelagem. Então o nome da minha medida eu vou botar aqui QTD Func. Ela vai ser o que? Uma contagem. Então para isso a gente vai usar a função count. Então abro aqui o parênteses. O que nós vamos contar? Vamos contar as matrículas da minha tabela de funcionários. Vamos aqui achar o campo matrícula e fecho parênteses, simples assim. Quando eu der um enter, aí está me avisando que eu já usei esse nome. Vou botar aqui 02 para ficar o nome único. Dou enter, pronto aqui. Então vamos achar aqui a nossa medida na tabela de funcionários, QTD Func 02. Vou trazer ela aqui numa página nova para a gente ver como é que ela está funcionando. Mudo aqui para cartão. Tá aqui, ó. Tenho 998 matrículas na minha tabela de funcionários. A próxima medida que a gente vai considerar agora é a soma. Nós vamos fazer uma soma da coluna valor da nossa ficha financeira. Então vamos lá na tabela de ficha financeira. 3 pontinhos, uma nova medida. E vamos chamar essa medida de VLR total. Vou botar logo um 002 aqui, que eu não lembro se eu já tinha criado ela. Então ela vai ser uma soma, nós vamos usar a função sum. E o que nós vamos somar? Nós vamos lá na nossa tabela de ficha financeira, localizar o campo valor, fecha parênteses, simples assim, der enter, ele vai preparar a medida. Vamos arrastar lá para aquela páginazinha que nós criamos. Transforma em cartão e ele vai trazer o somatório do campo valor lá da minha ficha financeira, da minha tabela de ficha financeira. A tabela que agrega os valores do contra-cheque do funcionário, a folha de pagamento. É um espelho da folha de pagamento. Muito bem, mas então vamos refinar um pouco essas nossas medidas. Vamos usar agora a função calculate para poder limitar o resultado dessas medidas. Vamos começar com a contagem de funcionários. Então eu quero agora, com a contagem de funcionários, restringir esse número, essa medida. Eu quero que ele me traga apenas uma função específica, a quantidade de funcionários de uma determinada função. Para isso vamos pegar como exemplo a quantidade de menores aprendizes contratados. Então, usando a função calculate, eu vou criar uma medida que vai me trazer o quantitativo de matrículas ou a quantidade de funcionários na minha tabela, mas com um critério, apenas aqueles que têm o cargo de menor aprendiz, ok? Então vamos lá, vamos aqui na nossa ficha, na nossa tabela de funcionários, 3 pontinhos, nova medida, vamos chamar de QTD Fun menor. Então, como eu falei, nós vamos usar a função calculate. Então vamos abrir aqui a calculate e dentro da calculate nós vamos usar, a gente pode usar a contagem de funcionários que nós criamos, ou nós podemos também fazer novamente uma contagem, tanto faz. Eu posso vir aqui e criar uma count dentro da calculate e nós vamos contar as matrículas novamente. Vamos lá na nossa tabela de funcionários,
localizar o campo matrícula, fecho parênteses, e aí vou aplicar o filtro da Calculate. Qual vai ser o nosso filtro? Também na tabela de funcionários, nós vamos achar aqui o código do cargo, e eu vou filtrar apenas os cargos cujo código for 12. Fecho o segundo parênteses para fechar a Calculate e dou um Enter. Vamos arrastar aqui o campo da nossa medida, transformar em cartão e vamos ver a quantidade de funcionários que tem o cargo número 12, o cargo de menor aprendiz. Ok? Então, simples assim. Uma outra opção que nós teríamos é, ao invés de contar novamente aqui as matrículas dos funcionários, seria chamar aquela medida que nós criamos com a quantidade de funcionários, daria no mesmo. Só corrigir aqui a fórmula, achar aqui de novo o nosso código cargo dos funcionários, substituo aqui, dou Enter e pronto, a medida está pronta.